Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje vim falar um pouquinho sobre Fórmula de Corrida de Daniels. Um livro muito interessante sobre corrida, né? Sobre treinos de corrida, e eu acho que vai ser muito legal essa conversa. Bom, eu li o Fórmula de Corrida de Daniels agora em novembro e dezembro desse ano e eu achei fenomenal e eu li com muita avidez, porque eu adoro esse tipo de conteúdo. Pequeno disclaimer, eu comecei a correr na pandemia, então faz 4 anos para 5 anos que eu corro semanalmente, com assiduidade, já corri minha maratona e, enfim, e eu tô longe de ser um corredor profissional. Então, assim, obviamente, o livro ele tem faces e faces. Então, é daqui que eu tô falando. Eu treino como treinadora, já treinei por aplicativo de smartphone dando planilha, já treinei por planilha dos outros e hoje em dia eu treino com planilha personalizada para mim e particularmente eu acho que é o melhor dos cenários é você ter um treinador, que realmente eu acho que você evolui melhor quando você tem uma planilha individualizada para você. Bom, o Fórmula de Corrida de Daniels, que livro que é esse? Bom, ele é um livro escrito por Jack Daniels, que não é o whisky, que vai ensinar a sua metodologia para montar treinos para corredores dos mais diversos. Bom, o Jack Daniels ele foi campeão olímpico de pentatlo, pentatlo moderno. Se você não se recorda o que é o pentatlo moderno, é basicamente uma prova de natação, corrida, esgrima, tiro e hipismo. E você não é dono do cavalo. O cavalo ele tem que ser desconhecido para você. Esse é o pentatlo moderno. Basicamente, vocês têm que somar pontos e fazer essas 5 coisas em ordem. Existe o pentatlo individual e por equipes. E o Jack Daniels foi campeão olímpico, ou ganhou prata nas Olimpíadas, em 2 Olimpíadas diferentes com o pentatlo moderno. Então, assim, e depois ele descambou a virar treinador da parte de corrida. Ele vai contar um pouquinho da história dele, mas não é de fato um livro autobiográfico. A gente vai ter pequenos pontos do que o Jack Daniels fez na vida dele. E aí, esse senhor, ele não ficou mundialmente conhecido de fato pelo pentatlo moderno, até porque ganhou as Olimpíadas entre os anos 60 e 70. Ele ficou mundialmente conhecido porque ele virou treinador de atletas que renderam muito na equipe de atletismo em vários lugares dos Estados Unidos. Ele era treinador tanto do indoor, do cross country e de treinadores de fundo. E ele, no fim da carreira, fim da carreira não, né? Mais adiante na carreira, ele preferiu treinar corredores de fundo para longas distâncias, maratona, meia maratona e afins. Então, ele é um senhor que teve muito sucesso. E a gente tem que pensar, esse sucesso dele veio da onde, né? Bom, pode ter vindo da forma como ele selecionava os atletas que ele treinaria, mas também muitas pessoas dizem que o sucesso dele foi devido aos treinos que ele fazia. Ele elaborou pesquisas e ele avançou com temas de VO2 máximo e pesquisas em treinamento de altitude. Então ele melhorou o conhecimento geral que temos acerca de altitude, medicina do esporte, coisas do tipo. Ele não é médico, ele é treinador, mas ele fez muitas pesquisas nesse sentido. Por quê? Porque ele tinha os atletas a favor dele. Então ele tinha bastante N, né? Ele tinha um número de participantes muito grande, porque ele treinava, ele testava os atletas dele e fazia ciência com os dados dessas pessoas. De modo que esse cara, ele tem um treinamento e a gente pode pensar que talvez ele tenha sido um dos primeiros que realmente treinou a corrida pensando em aspectos fisiológicos, em aspectos científicos do treinamento. Não necessariamente que ele continue sendo 100% cientista na coisa, até porque ele vai comentar sobre as particularidades da corrida. Mas ele foi um dos revolucionários que desenvolveram esse tema. E para mim muito me interessa, porque eu gosto de medicina esportiva e do exercício, e eu achei fantástico.
Basicamente, todo mundo que treina corrida, pelo menos se você tiver um treinador, esse treinador provavelmente leu Jack Daniels, porque ele é uma referência em termos de corrida. E ele foi acho que o primeiro livro que publicou de fato essa metodologia toda por trás. Antigamente você tinha nas revistas algumas planilhas, algumas coisas nesse sentido, mas Jack Daniels explica a fundo cada tipo de treinamento que ele aplica, baseando-se no que ele entende como melhor para os seus atletas. E aí eu preciso compartilhar com vocês, até escrever aqui na minha agenda, ele coloca 4 coisas como essenciais para você melhorar o seu desempenho na corrida, que vão ser o VO2 máximo, e aqui ele vai explicar pra gente o conceito de VO2 máximo, que vai ser a capacidade de captar, transportar e metabolizar o oxigênio. Então a gente mede isso em volume em 1 minuto. E aí basicamente é assim, você sabe quanto que o oxigênio, né? Você sabe a concentração do oxigênio inspirado, porque é o oxigênio ambiente, e você usa uma máscara de ergospirometria para captar quanto de oxigênio sai. Bom, se eu sei quanto está entrando e eu sei quanto está saindo, a gente consegue calcular quanto está sendo captado. Então esse é o VO2 máximo. Atualmente o VO2 maior que a gente tem, acho que é 89, que é de um triatleta que quebrou, inclusive, esses tempos atrás numa competição no Ironman, acho que de Kona ou em algum outro Ironman, porque eles estavam com uma estratégia nova de supercarboidrato. Mas enfim, parênteses aí. Bom, então, são 4 coisas importantes. A primeira, o VO2 máximo. A segunda, o limiar de lactato. E aí ele vai comentar pra gente explicar o que é o limiar de lactato. Bom, fisiologicamente esse limiar é o quê? É uma intensidade de exercício que a partir daí, metabolicamente, os níveis do lactato vão aumentando. O lactato, e aí a gente tem que lembrar da bioquímica básica, a gente tem basicamente 3 vias energéticas, né, em todas as nossas células praticamente. Então a gente vai ter a via lá da creatinina, que é para as contrações hiper rápidas. A gente vai ter a via glicolítica, que vai ser quebrar a glicose e formar os 2 piruvatos. E a gente tem a via da oxidação, né? Do ciclo de Krebs e da cadeia de transporte de elétrons. Essa é a mais eficiente, porém ela é a mais lenta. Então esse tipo de oxidação, que pode ser feita com proteínas, com gorduras e principalmente com carboidratos, ele é o mais eficiente porque para cada molécula de glicose ou de outra coisa você gera muito mais energia em números de ATP, mas ele é o mais lento. Aí a gente tem a via glicolítica, que é uma via rápida, porém ela é uma via praticamente anaeróbica, então a gente não usa o oxigênio nela. E o piruvato, em determinado momento, vai ser oxidado, enfim, vai ser metabolizado em lactato. E o lactato é um ácido. Então, conforme os níveis de lactato vão aumentando no sangue, ou seja, quanto mais lactato eu vou ter no sangue, mais eu vou sentir dor, desconforto, e em algum momento isso é incompatível com eu continuar o exercício. Então, eu atingi o meu limiar de lactato. Existe, e aí tá a mágica da coisa, uma intensidade para pessoas treinadas, na verdade para todas as pessoas, que eu consigo manter o exercício por 2, 3 horas sem atingir o limiar, sem passar do limiar. E essa é a frequência, é a cadência de maratona, né? O ideal para você correr uma maratona, porque se eu passar desse limiar, ou seja, se eu passar desse nível em que as condições de lactato são adequadas, eu vou pro escambau. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, ele diz que a gente tem que treinar velocidade, e a velocidade é muito importante, claro, ele estava treinando atletas de alto rendimento. Então, de fato, a velocidade era de suma importância para esses atletas. E por fim, é uma coisa que a gente pouco vê necessariamente sendo conversado hoje em dia, ele diz que nós temos que treinar a economia de corrida. Então, ele baseia o seu programa de treinamento nesses 4 aspectos: o VO2 máximo, o limiar de lactato, a velocidade e a economia de corrida.
Aqui a gente não tem nada de fato falando sobre a capacidade cardiovascular de base, para você melhorar esses aspectos. Na verdade, ele vai desenvolver esses 4. Por quê? Porque ele já está entendendo que se eu estiver treinando esses 4 com uma frequência bem bacana, eu vou conseguir melhorar a minha capacidade cardiopulmonar global. Além disso, ele vai basear os seus treinamentos em alguns princípios que ele vai comentar no livro com a gente. A gente vai entender sobre os princípios de especificidade, ou seja, se eu quero correr, não adianta eu treinar esgrima, eu preciso fazer treinamentos específicos para corrida, preferencialmente correndo. Se eu quero nadar, não adianta necessariamente eu correr muito, eu preciso treinar exercícios da natação, nadando. Mais específico ainda, se eu quero nadar a borboleta, não tem porquê, na verdade, não tem porquê a maior parte do meu treino ser de nado costas, necessariamente. Então, ele vai comentando sobre isso. E aí, esse livro é dividido em vários capítulos. Então, você vai ter o capítulo que ele vai começar contando um pouco dele, vai dar as credenciais dele. Depois, a gente vai entender sobre esses princípios que ele está dando e sobre como que ele enxerga as coisas. Depois a gente vai ter uns princípios biológicos e fisiológicos, então ele vai explicar a fundo o que é o limiar de lactato, o que é o VO2 máximo, o que é a velocidade na corrida, qual que é a diferença da velocidade para a cadência, tem diferença, e a economia de energia. E ele vai falar pra gente como que eu posso treinar cada um desses atributos. E para ele, a chave é a gente treinar cada um desses atributos. Hoje em dia existem outros programas que não vão se basear necessariamente nesses 4 aspectos, mas esses 4 aspectos ele enxerga como sendo muito importantes para o desenvolvimento dos atletas de alta performance. E aí, mais ou menos do meio para o fim do livro, a gente vai ter orientações, ele não vai entregar nada de bandeja pra gente, orientações sobre como que eu deveria montar um treino, montar um plano de treinamento, né, um calendário de treinamento para uma pessoa que corre 800 metros, para uma pessoa que corre de 1.500 a 3.000, de 5.000 a 10.000, 21 quilômetros e maratona. E isso é fantástico, né? E também a gente tem uma para cross country. Aqui a gente não vai conversar especificamente sobre 400, 200 e 100 metros, porque não é o objetivo, de fato, dessa corrida, né? No geral, quem corre 100, 200, 400 já tem um treinador específico, mas essas outras, em geral, as pessoas podem treinar sozinhas. Esse livro é fantástico e o Jack Daniels ele traz uma inovação muito interessante que, para a época, fez muito sentido. A gente estava aí nos anos... primeira edição desse livro foi publicada nos anos 90. Então, assim, a gente estava ali nos anos 90, no auge da medicina esportiva aparecendo, né? Dos fisiculturistas, todos em alta e tudo mais. E o nosso querido Jack Daniels vai dizer uma coisa, que a gente tem que treinar baseando-se no que a gente tem que obter, não necessariamente nos padrões fisiológicos que nós temos no momento. É meio difícil, então assim, hoje em dia sabe-se, na verdade já se sabe há bastante tempo, que você pode fazer uma ergospirometria, ou seja, um teste em velocidade máxima, você vai medir sua capacidade total de absorção de oxigênio, né, o VO2 máximo. E aí o Jack Daniels fala, cara, isso é muito bom, mas isso não é uma realidade para todo mundo. E isso é fantástico. Quando ele diz pra gente, cara, isso não é uma realidade para todo mundo, ele simplesmente fura a bolha, porque os atletas de alto rendimento, de muito alto rendimento, que eram financiados por grandes empresas, eles tinham acesso a isso. Mas os outros atletas, pouco. E eles, às vezes, tinham resultados muito semelhantes, né? Inclusive, ele vai comentar sobre os corredores africanos e tudo mais. De modo que ele, a partir das suas pesquisas com seus atletas e com pessoas normais em diferentes intensidades, vai construir um modelo matemático chamado V-DOT, né? DOT de ponto. Então, é um V ponto O2 máximo. Então, matematicamente, ele vai pegar as pessoas normais, ele vai ir correlacionando qual é o VO2 máximo de cada pessoa e
qual é a intensidade que essa pessoa consegue desenvolver numa corrida. E aí hoje a gente pode acessar isso pelos livros, então a gente vai ter algumas tabelas de VDOT, e tem um aplicativo e o site chamado VDOT, VDOT-O2, né, V ponto, que é fenomenal, fenomenal. Então basicamente, por exemplo, eu fiz uma corrida no talo e foi de 3.000 metros. E aí eu fui lá e eu fiz a corrida de 3.000 metros, vamos supor, em 12 minutos. Eu pego o site ou a tabela, vou lá, 3 quilômetros, 12 minutos, e eu vou encontrar um valor numérico do VDOT. O VDOT, ele não necessariamente corresponde ao VO2 máximo. Ele é uma medida à parte. Porém, ele tem algumas implicações. E isso é fantástico. Então, por exemplo, o meu VDOT hoje acho que está entre 49 atualizado. E aí eu pego esse valor 49 no meu VDOT e eu vou numa tabela de correspondências e o Jack Daniels propõe para mim intensidade de treinamento para eu correr os meus treinos intervalados, para eu correr os meus treinos em cadência leve, para eu correr meus treinos em cadência rápida. Então, ele dá pra gente o que ele acha que você tem que fazer. E isso, de determinado aspecto, vai tirar da gente o peso de ter que dar tudo de si em cada treino. Inclusive, ele fala que esse não é o objetivo da corrida. O objetivo da corrida é a gente treinar tão leve quanto for possível para atingir os objetivos que nós queremos. Isso é óbvio, mas ele escreve isso. A gente não tem... ele, por exemplo, em nenhum momento do livro vai comentar de fato sobre treinos de sprint. Ou seja, distância máxima com velocidade máxima. A gente não encontra isso. A gente vai encontrar treinos de... E aí, novamente, eu volto a minha colinha. Ele vai basicamente sintetizar e ele vai dividir as pessoas, na verdade, os ritmos de corrida em, vamos lá, 5 ritmos diferentes. Então a gente vai ter o treino leve, que é o treino fácil. A gente vai ter o treino na corrida da maratona, ou seja, um valor no limiar de lactato um pouquinho abaixo dele, então que eu consiga correr mais de 2 horas sem acumular o lactato, ou seja, sem alcançar a fadiga. Depois, a gente vai ter os treinos em frequência em cadência intervalada, ou seja, a cadência intervalada para ele é uma cadência que vai estimular o sistema do VO2 máximo, ou seja, eu preciso manter por pelo menos 3 minutos para eu entrar nesse sistema que vai melhorar a minha frequência cardíaca, coração, absorção e as células musculares. E eu preciso manter um período de descanso pequeno, porque toda vez que eu descanso muito, eu saio desse sistema de VO2 máximo. E aí toda vez que eu volto, eu demoro para entrar. Então ele vai ensinar pra gente que para eu entrar nesse sistema de VO2 máximo, eu não preciso necessariamente estar na minha cadência e velocidade máximas. Pelo contrário, eu posso entrar no sistema de VO2 máximo como o mínimo necessário. E o mínimo necessário e o máximo necessário para esse tipo de treinamento pouco importa. Então eu posso treinar ele no meu limiar mais baixo, porque a minha velocidade não está associada à velocidade que eu corro esse treino. E isso é maravilhoso. Então ele vai dar esse limiar essa velocidade para você correr o intervalado. A gente vai ter a velocidade para correr as repetições rápidas, ou seja, são treinos de velocidade, não necessariamente de intensidade. E ele diz pra gente que eu posso fazer esses treinos de velocidade de 200, 100, 200, 400 metros. E esses treinos, eles não são necessariamente fortes, eles são rápidos. E de modo que eles são rápidos, eles estão melhorando outras coisas no nosso sistema aeróbico. Principalmente economia de corrida e ensinar os nossos músculos a correr mais rápido. De modo que eu posso descansar muito entre as séries para eu conseguir manter a velocidade. Então, no treino de velocidade, a ideia é manter a velocidade e não necessariamente o cansaço.
E no treino de intensidade é a gente manter esse cansaço, esse uso do VO2 máximo, mas sem correr numa velocidade absurda. Isso é incrível. E além disso, ele vai dar pra gente também uma velocidade de treinos de limiar, que é o mais discutido na literatura atualmente, se tem grandes benefícios. Porque esse treino de limiar, a verdade, há dúvida se o que melhora o limiar é o treino no limiar ou se são todos os outros treinos em conjunto. E o Jack Daniels vai comentar com a gente que existe alguns outros motivos para fazer o treino de limiar que não necessariamente os benefícios fisiológicos dele. Então, principalmente são treinos para a gente entender como que o nosso corpo reage correndo num limite, num nível de estresse muito grande. Bom, outra coisa legal de se falar sobre esse livro é que ele não é um livro que vai te motivar a correr. Pelo contrário, aqui o Jack Daniels não vai discutir motivações que levam as pessoas a correr. Não é um livro que você vai ler e vai ficar necessariamente empolgado com a corrida. Apesar de, a cada capítulo, nós termos frases sobre a corrida, sobre o mindset de corrida do Jack Daniels. E ao final de cada capítulo nós temos a historinha de algum atleta que ele treinou e os melhores tempos que esse atleta teve. E claro, são histórias, algumas são histórias de superação. Ele vai falar que a pessoa teve lesão e melhorou e tudo mais. É um livro que é completo nesse sentido de conversar. Mas ele não vai tentar te convencer a correr. Ele tá entendendo que se você comprou o livro é porque você minimamente é interessado pelo assunto que você já corre. O Jack Daniels vai ensinar você a começar a correr, mas ele não vai gastar muito tempo com isso. Ele vai falar assim, pra quem não quer começar, você faz isso. Você corre um minuto, descansa um minuto, corre um minuto, corre um minuto, corre um minuto. Ele não vai... não é dos melhores livros para como começar a correr. Tá? Ele é um livro realmente para quem gosta de entender como que funciona o alto rendimento. Nós vamos discutir nesse livro também sobre a necessária relevância, a importância da grande milhagem semanal, né? Eles falam milhagem, mas a distância semanal percorrida, o volume. Toda a vida sempre se discutiu sobre a importância de ter um grande volume para as pessoas que correm. E o Jack Daniels vai conversar com a gente sobre a importância do volume, mas também de entender que cada pessoa reage de um jeito. Tem maratonista que não faz um volume tão gigantesco. Tem pessoas que correm fundo, que fazem volumes às vezes maiores do que alguns maratonistas. E que isso está muito atrelado ao quanto seu corpo aguenta. É um livro que vai discutir muito sobre o treinamento. Ele vai bater na tecla de que a gente não deve aumentar X% do treino semanal em tal coisa, X% em tal coisa. Você não pode aumentar em 10% seu volume de uma semana para outra. Inclusive, ele nem recomenda que você aumente o volume de corrida de uma semana para outra. Ele sempre fala para a gente fazer isso em grupos de 3 semanas ou 2 semanas. E ele vai propor todos os modelos de treinamento dele em 4 fases, que vai ser uma fase de preparação cardíaca e aumento de volume. E essa fase pode ser tão grande quanto você quiser. Então, ele fala para você correr só corridas fáceis ou fáceis com repetições rápidas por 6, 9, 12 semanas e aumentando o volume semanal, então de modo que ao fim disso você esteja com praticamente seu maior volume, ou seja, com a maior quantidade de quilômetros acumulados em uma semana. E a partir daí a gente vai substituindo os treinos fáceis por treinos de intensidade nas próximas 3 sequências, que vai ser a fase 1, que vai ser uma fase voltada para você melhorar a sua velocidade, então vão ser os treinos de repetições rápidas e algumas outras corridas de intervalado. Vamos ir para a fase 3, né, que vai ser a fase qualitativa 2, que vai ser muito mais voltada para intensidade e não necessariamente para repetições rápidas, e a fase 4, que é de preparação para as corridas. Veja, se você é brasileiro, talvez não faça sentido algumas coisas que são postas. Por exemplo, sobre o fato de competir todas as semanas. Acredito que no Brasil, nem para os atletas de alto rendimento, você tenha competições de atletismo, de fato, semanalmente, na temporada.
Pode ser que sim, mas eu não tenho esse conhecimento. Mas nos Estados Unidos isso é muito comum, principalmente para as seletivas olímpicas. Então a gente tem as seletivas de cada escola, depois a gente tem de cada escola os regionais, depois de cada região os estaduais e depois as finais. Às vezes, inclusive, eles têm a final leste, a final oeste e aí depois que tem a final geral. Como acontece nos outros esportes. Então, o atletismo lá, ele tem essa mesma relevância, principalmente em termos de universidade e de escola. Jack Daniels vai conversar sobre as expectativas que você tem em relação à corrida e, de fato, acho que é um livro que você deveria ler se você gosta de correr. Não acho que eu vou planejar os meus treinos necessariamente com esse livro, mas é um livro que dá bastante arcabouço pra gente, pelo menos, correr sabendo por que a gente tá fazendo cada coisa. Eu tava no último ano tentando fazer todos os treinos no talo e depois de ler esse livro eu acho que o primeiro que eu parei 10 dias de correr, porque eu achei interessante a conversa que a gente tem sobre pausas programadas. E agora eu tô indo realmente dentro dos planos, dos conformes do nosso treino. E eu acho isso fenomenal. Então, ele bate muito na tecla de que você tem que correr os seus treinos sabendo qual é o objetivo planejado com cada treino, qual ganho eu vou ter com cada treino. Ele ainda recomenda que 80% do seu treino semanal seja em corridas leves e algum pouquinho mais em volume de maratona, mas ele é defensor dessas corridas leves. Ele está bastante em consonância com a literatura científica atual. É um livro que tem edições novas a cada 7, 10 anos. A versão mais atual não está disponível em português, eles não traduzem todas as edições, mas está aí no Kindle se vocês quiserem fazer essa leitura. E, bom, eu vejo vocês no próximo vídeo, espero que sobre literatura. E a gente se vê. Tchau, tchau!